Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma decisão presente no informativo número 513 do STJ, que trata sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica. A decisão trata sobre a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação, um caso prático, sobre a confusão patrimonial. Como o objetivo dessa aula é explicar a questão de direito que consiste na questão de fundo, e não retratar com fidelidade os fatos e nomeando os autores e réis, os recorrentes da ação judicial levada ao STJ, nós vamos denominar a sociedade como X e a outra sociedade como a sociedade Y. Para enunciar o caso, denominaremos as partes da ação judicial como sociedade X e sociedade Y. No curso do processo de falência da sociedade X, é requerida a desconsideração da sociedade Y em razão da alegada confusão patrimonial. Então, é pedido de forma incidental a desconsideração da sociedade X, que é a sociedade que está sofrendo o processo de falência, para que os credores alcancem o patrimônio da sociedade Y, diante da alegada confusão patrimonial. No caso levado ao STJ, houve o esvaziamento do patrimônio da sociedade X. Então, a sociedade X, que está sofrendo o processo de falência, ela foi esvaziada em seu patrimônio. Os sócios efetuavam retiradas a maior no patrimônio da sociedade X e contabilizava como suprimento de caixa, depositando o dinheiro na conta da sociedade Y. Conforme o STJ, houve a comprovação da existência da confusão patrimonial entre a sociedade Y e a sociedade X, que é a sociedade falida. Conforme o STJ, houve a comprovação da integração das atividades e vínculos comuns nos negócios entre as empresas. Então, não há, de fato, uma distinção entre o patrimônio da sociedade X e da sociedade Y, reclamando assim a desconsideração da sociedade X, que é a sociedade falida, para que se alcance o patrimônio da sociedade Y. O STJ decidiu que a personalidade jurídica da sociedade X foi utilizada pelos sócios falidos como verdadeiro instrumento de transferência do acervo patrimonial. Essa transferência do acervo patrimonial tinha como objetivo frustrar o recebimento dos créditos devidos pela massa falida aos prejudicados pela fraude. A fraude que refletia a confusão patrimonial. Então, os sócios utilizavam desse recurso, da retirada, do esvaziamento do patrimônio da sociedade X, para frustrar os interesses dos credores. No caso levado ao STJ, o STJ aplicou o artigo 50 do Código Civil de 2002, desconsiderando a personalidade jurídica, de forma a moralizar a atividade empresarial. O STJ, agindo dessa forma, impediu que o véu da pessoa jurídica seja utilizado para encobertar práticas ilícitas e contrárias ao fim social da empresa. Essa questão é muito importante porque não ocorre a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios.
Nessa questão, nessa decisão, ocorre a desconsideração de uma pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de outra pessoa jurídica. Então é uma questão muito importante que revela que a desconsideração ela pode ser utilizada para esses fins. Então, comentando sobre a decisão, nós concluímos aqui o assunto sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Muito obrigado e até a próxima.